Olá, olá, gente! Eu sou Sheila Varela, estou aqui em mais um episódio Vozes da Estação com vocês. Interajam, acompanhem a gente aqui. E Vanessa, essa querida, que a gente não perde a oportunidade, que também está conosco, mas antes, apresentar esse grande amigo, que é um prazer enorme recebê-lo, José Alves, grande empresário, foi secretário de turismo do governo da Bahia, secretário em Itacaré, a BAV. É uma longa história. Muito obrigada, Zé. Obrigada, Vanessa. Vamos abrir o nosso bate-papo. Foi um prazer grande estar aqui, né, com você, Vanessa, principalmente com você, Sheila, que é uma amiga de muito tempo também. Saudade do meu amigo Varela, irmão. E também uma grata satisfação estar aqui na hora da estação e encontrei meu amigo Zilnei. Isso. Meu abraço forte para ele. Obrigada. Zé, e a gente, sempre que pensa em turismo, não tem como não chegar à sua larga experiência. Então, a gente quer conversar um pouquinho, né, Vanessa, sobre o turismo, sobre as novidades do turismo, sobre a Bahia, sobre esse grande berço que a gente sabe que tem. E aí, Zé, como é que a gente está se movimentando para o verão, para esse turismo na Bahia? Olha, na verdade é o seguinte, né? A Bahia, ela passou por algumas etapas de crescimento. A gente não pode deixar de falar o nome de Paulo Galdense, que foi justamente um profissional da área do turismo, que teve a oportunidade de fazer um trabalho durante 12 anos seguidos. Sim. Porque essa longevidade no cargo deu ele a oportunidade da continuidade dos trabalhos, tá certo? Porque o que acontece muito com o turismo, né, é que você inicia um trabalho e você tem que ter essa continuidade, porque senão ele se perde, o outro gestor vai e direciona para um outro campo e acaba atrapalhando. Mas a gente teve uma parte muito positiva, que é a longevidade de Galdense no cargo. Depois, quando veio o Domingos Leonelli, ele também ficou 8 anos, tá certo? Também foi um tempo bastante interessante. Ele deu prosseguimento ao que o Galdense havia feito. Depois veio Pellegrino. Pellegrino ficou somente 2 anos e eu sucedi Pellegrino. Tá? Então, muitas coisas que a gente conseguiu fazer foi dado o que Leonelli também continuou a fazer e a gente conseguiu, por exemplo, vou dar um exemplo, que é o Prodetur, que hoje você que é sido visitante de Itaparica, Isso. sabe que ali tem uma marina, né? E o Prodetur, na verdade, ele voltou diretamente para a Baía de Todos os Santos. Então eu digo a você, só para a gente iniciar agora, que a gente tem crescido bastante, que houve uma maturidade que a gente conseguiu atingir para o desenvolvimento do turismo da Bahia como um todo, em todas as áreas, seja na área de logística, seja na área de exploração, no bom sentido falando da área cultural, área musical, área de eventos, né? Enfim, tudo isso faz com que a gente hoje esteja em um estágio muito positivo. Isso. Então, quer dizer, Zé, que o que você diz é importante dar sequência a um projeto para que ele chegue de forma bem sucedida a cada um. Exatamente. Né? Falando um pouco da minha passagem na secretaria, tem um projeto muito interessante, né? que foi o afundamento de barcos. Né? Sim. A gente, né, nesse período que a gente passou, antes que eu tenho, na verdade, 35 anos de experiência na área de turismo. Isso. Antes de eu ir para a área pública, né, em 2016, eu já tinha 27 anos trabalhando na Salvatur, a agência de viagem, que atendia tanto na área corporativa, a área de eventos, a área de receptivo, enfim, como um todo. Quando eu cheguei no governo, eu sabia exatamente quais eram as nossas dores do processo. O que é que a gente precisava desenvolver para melhorar. Uma delas é a logística. Outra é você encontrar motivos para você atrair um público específico. Voltando para o afundamento de barcos, e qual é esse público? Você tem ideia, Sheila e Vanessa, e o telespectador aqui da Hora da Estação, a gente tinha naquela altura duas escolas de mergulho em Salvador. 2. Quando você faz o afundamento, que demorou, porque você imagina assim, a gente afundou, né, o ferryboat, que já estava aposentado, estava no Porto de Aratu, causando despesa para o Estado, em torno de R$ 25 mil por mês.
E ainda tinha um outro rebocador que no final foi afundado também. Mas houve prosseguimento, porque eu iniciei o processo, licitação, e vai para uma empresa para poder desinfectar os barcos, porque não pode ir uma grama de óleo para o nosso oceano, para a Baía de Todos Santos principalmente, que é o nosso santuário, tá certo? E aí limpou tudo. Tudo isso é um processo que demora. Quando eu saí do governo, né, o Fausto, ele continuou isso aí. Então, na verdade, o governo é assim, né? Isso. Você faz o trabalho, mas às vezes o outro puxa a fita. É natural isso. Sim, mas é importante que puxe essa fita, porque de uma forma ou de outra você prosseguiu um trabalho que deu resultado. Com 6 meses, eu estou falando 6 meses depois de afundado esses 2 barcos, já existia em Salvador mais de 20 escolas de mergulho. Olha só. De 2 passou para 20. Por quê? Porque você poderia pegar as pessoas, 2 não dava conta, começou a atrair um público, o público que faz mergulho, tá certo? É um público de alto poder aquisitivo, porque as roupas de neoprene, os óculos, máquinas de fotografar, não pode pescar, não pode fazer nada. Ali é só para observatório. Em 6 meses já existia lá um berçário enorme, tá certo? De peixe, de tudo. E é uma vida fantástica que você está visitando ali. Isso é novidade para o Brasil? Sim. Mas você chega em Cancún, você tem lá um museu submerso. Mas é um museu. Tem barcos que você visita por dentro do barco. Isso virou uma atração turística. E você sabe que Cancún é um local que foi programado. Ele não foi simplesmente cresceu do nada. Ele foi todo planejado. Um lugar planejado. Porque, na verdade, Cuba foi fechada, aí o americano aí botou, né, não era inteligência artificial, mas era, porque ele botou o computador para procurar um lugar no mapa que fosse um lugar bacana para poder ser explorado turisticamente. Que interessante. Tá vindo aí, Vanessa, porque que esse grande amigo, empresário que veio de uma vida, né, que sabe demais sobre tudo isso que a gente está aqui agora passando para vocês. E a gente aqui, na Hora da Estação, também, canal do YouTube. Fala aí, Vanessinha. Canal do YouTube, Vozes da Estação. Podem seguir. E também no @VarelaNetOFC. Eu achei muito interessante o senhor ter escolhido começar por esse tema, né? Pensando que, geralmente, nós leigos, quando pensamos no turismo aqui na Bahia e focando em Salvador, falamos mais sobre carnaval, né? E existem diversos outros potenciais, para além do carnaval, para serem explorados também, não é? Exatamente o que eu estava falando, porque que o objetivo nosso, aí muita gente ainda se queixa hoje, né? Aí a gente começou, na verdade, falando da época do governo, a participar de todas as feiras internacionais e nacionais. E aí a gente começou a sentir necessidade do que levar para essas feiras, de novidade. Porque quem vê a Bahia, tudo bem, gosta da Baiana, do Senhor do Bonfim, do Pelourinho, não sei o quê. Mas o que é que tem a mais? O que é que tem mais? Além disso, o que é que tem? Eu já fui 10 vezes da Bahia, eu quero mais. Sim. Então você começa a fazer a segmentação desse turismo. Então você tem um segmento LGBT, você tem um segmento de mergulho, você tem um segmento de aventuras, você tem um segmento cultural. Então você começa a ter que criar atrações e calendarizar isso. Né? Por quê? Porque você precisa saber com antecedência. Hoje todo mundo é programado nas suas férias, no seu momento de lazer, porque o planejamento no turismo, aí já falo como agente de viagem, é tudo para você viajar mais barato. Sim. Então você sabe, né, como eu vi hoje até o Isaac Edito falar, que vai ter uma corrida em dezembro. Essa corrida já foi anunciada desde o ano passado, que é a meia maratona internacional. Então, se eu sou corredor, gosto de corrida, quero correr em Salvador, eu já comprei minha passagem, eu já reservei meu hotel, já estou sabendo como é que eu chego lá, que vai ter alguém para me pegar. Então, turismo é planejamento. É mais fácil e mais barato planejar. Então, você como órgão público, no caso, né, como eu estava, eu fiquei com a obrigação de organizar essa agenda. Então, os municípios chegavam para conversar comigo, se você tem o seu calendário turístico, o que é que vai acontecer em janeiro? O que é que vai acontecer em março? E São João, você já tem planejamento? Vou chegar mais perto. Não é chegar mais perto.
As pessoas hoje querem saber com antecedência. Isso. E, então, isso que eu estou falando da maturidade. A nossa maturidade começou, então, a ser desenvolvida porque a gente começou a fazer com que as pessoas se organizassem. Por exemplo, para você receber qualquer ajuda do governo, você tem que ter, no mínimo, 120 dias de planejamento. Você dá entrada no projeto, passa para poder ir para a Procuradoria, passa depois para a Casa Civil, para o governador dar o ok, porque o governador é o órgão, a pessoa responsável pelo Estado. O secretário tem alçada? Tem. Mas o governador dá a palavra final sempre. Tá certo? Porque ele é o gestor principal. Entendeu? E outra, Zé, Vanessa bem lembrou sobre a questão do carnaval, que fica mais atrelada até a questão também da capital, não é, Zé? Isso. Mas a gente tem um estado muito vasto, um estado enorme, e a gente tem muitas zonas turísticas dentro desse estado, né, Zé? Bahia de Todos os Santos. Agora, Sheila, você vai me permitir eu discordar de você. Me perdoe. Vai. Claro, claro. Por isso que é gostoso esse bate-papo. Porque, na verdade, aí eu vou falar da minha passagem em Itacaré. Tá. Eu pensava, igual você, tá certo? Tá. Que o Carnaval de Salvador é o centro das atrações, tá certo? Todo mundo só quer ver o Carnaval de Salvador. Lé do engano, tá certo? Porque tem um Carnaval de Itacaré. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Ah, sim. Exatamente isso que eu estou falando. Que nós temos um estado tão vasto, com tantas zonas turísticas, que nem sempre o carnaval da capital entendi agora. é o carnaval que é a vitrine para o turismo. Certo. Não, exatamente. E o que acontece? O Carnaval de Salvador tem um perfil de público. Né? Aquele fulião que quer curtir todas, quer ir para os melhores camarotes, mais caros. Os nossos camarotes, inclusive, são melhores do que do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu já presenciei em loco, tá certo? E a gente ganha disparado. É por isso que tanto paulista está aqui, tanto carioca está aqui, tanto mineiro está aqui. Porque os nossos camarotes são melhores mesmo, tá certo? Não tem nenhum... Em alimentação, nos drinks. Tudo. Animação, tudo. Você vê, você chega lá no Rio de Janeiro... Não estou querendo criticar o Rio, não, pelo amor de Deus, que hoje a internet hoje é global, né? A gente não, daqui a pouco o carioca fica chateado com a gente, mas não é isso. Sim. Mas na Marquês de Sapucaí, o pé direito do camarote é, muito pequeno. Quando ele vê aqui o camarote da gente, que o pé direito é lá, sei lá, 50 metros, ele fica doido. Isso aqui é um estádio para poder brincar o carnaval. Sim, que dá uma então é visibilidade, diferente, né? O processo. O luxo, toda a qualidade de serviço é totalmente diferente. Mas tem aquele turista que quer curtir praia, mas gosta de carnaval. Ele vai para onde? Ele vai para Itacaré, ele vai para Porto Seguro. Está entendendo? Entendi. Porque o que acontece em Itacaré tem carnaval todos os dias igual a Salvador. Todos os dias. Só que o carnaval é mais tranquilo, é uma rua, vamos dizer, uma avenida de, sei lá, no máximo 4 quilômetros, talvez menos, 3 quilômetros. É o carnaval ali. O resto da cidade toda está funcionando normal. Você vai para sua praia, você volta, você vai no restaurante, não é porque Salvador vira carnaval, claro, na Paralela não é carnaval, mas o resto da cidade toda é carnaval, tá certo? Em Itacaré é menor e é um carnaval ali, animadíssimo, com segurança, funciona tudo tranquilo, curte as mesmas músicas, os artistas não estão lá. Ivete Sangalo não vai para Itacaré. Os grandes nomes, né? Durval, Bel, tá tocando em Salvador, né? Então, mas as pessoas... Mas lá também tá macetando. Não importa quem tá cantando. Tá cantando no Lodum, tá tudo 100%. Então as pessoas curtem do mesmo jeito. Isso. As músicas de Léo Santana, tudo igual. Aí fecha os olhos, imagina que tá curtindo e também não quer muita curtição não, tá? Ele quer aquele momentozinho ali entre 2 da tarde, 3 horas da tarde até ali às 22 horas, 23 horas, vai para casa descansar, tá certo? E amanhã ele vai curtir praia, vai curtir outra história, aí tem os caretas, aí tudo muda. Sim, entendeu? é outro perfil realmente. Então, mas né? tudo, eu estou falando, tem que ter um planejamento. Isso. As pessoas têm que se acostumar a fazer isso. E por isso que o turismo de Salvador, o turismo da Bahia, ele melhorou. Tem gente, Zé, que vai
unicamente para Chapada e não conhece nem Salvador. Sim, com certeza. Não é? Gente, eu adoro, é um bate-papo, uma delícia estar sempre aqui com vocês. E Vanessinha que vem sempre para aqui ajudar a gente a Muito acrescentar. obrigada. É uma louca apaixonada por pets. Sim. Fono, uma menina super competente. Obrigada. E fale aí, Vanessinha, pergunte aí, Zé, em relação aos nossos amados pets. Pets. Você estava falando, na verdade, sobre a Bahia e sobre esse tamanho continental. Realmente, eu estava pensando em outras coisas, mas voltando aqui para os pets. Existe esse espaço hoje? Como o senhor tem visto esse desenvolvimento do acolhimento das cidades para e do ambiente turístico para as famílias multiespécie, né? Porque cada vez mais as pessoas Sim. querem levar seus pets consigo para... Na verdade, né, nós passamos por uma mudança de hábito abrupta, que foi a pandemia. Sim. Então, se valorizando muito, né, as coisas que a gente não valorizava até então, né? E os pets, na verdade, eles foram grandes companheiros nossos na pandemia. Eu tenho um cachorro, quer dizer, não é meu, você vai entender agora. Mas é uma guarda compartilhada. Tá certo? E eu tenho até sofrido muito porque o dono do cachorro real, ele acabou tendo que levar o cachorro para o sítio do pai, que fica em Laje, porque ele não estava dando tempo de cuidar do cachorro. E nós estávamos em Itacaré. Aí esse não teve jeito. Né? Agora, desde o ano passado que eu já estou aqui em Salvador, eu disse, pô, traz de novo. Agora, Zé, não dá, ele já está lá adaptado no sítio. Né? Mas o cachorro Joe, um labrador, cachorro grande, viu? Sim. Foi quem fazia companhia a gente. Porque eles dormiam cedo, o cachorro ficava lá, eu e Meirinha em casa, a casa vizinha, eles ficavam com a gente lá e passava, às vezes, a gente assistindo, maratonando, né? Sim. E aí tal, e não sei o quê. Pandemia, sem fazer nada. Enfim, o cachorro fazia companhia pra gente. E a gente fica realmente emocionalmente Sim. dependente desse amor, vinculado, né? dessa companhia. Eu te digo, Sheila, que muitas vezes ele salvou a gente. Eu acredito. Emocionalmente Eu falando. sei disso. Sim. Então, de uma forma ou de outra, ele dava alegria e chegava junto. Às vezes você, sem querer, né, ficava mais triste, né, natural do ser humano. E ele chegava junto para você e ficava ali olhando assim, ó, tipo assim, o que é que você está tendo? E no final a gente se animava, brincava, saía, levava ele para sair por lugares, enfim. Então, é uma guarda compartilhada. Né? Então, com isso, houve uma valorização mais ainda dos pets. E as fornecedores, as empresas, no caso da nossa área de turismo, os aviões, os hotéis, os transportes, todos eles tiveram que se adaptar a esse novo momento. Então, cada dia que passa, faz com que essas empresas cuidem melhor dos pets. Tivemos um advento muito triste, que foi a morte daquele cachorrãozinho, que perdeu, na verdade, foi um desacerto, né? Porque foi extraviado, né? Sim. E acabou indo para um lugar e ele não aguentou o frio, coitado, e acabou falecendo. Então, isso aí foi o estupim, né? Para poder mudar completamente o formato do processo. Tanto que vai todo mundo hoje na cabine. Todos esses cachorros vão na cabine. Não se despacha mais como carga, como se fazia antes, que dava uma injeção e ele ficava lá paralisado, que é terrível isso. Você imagina, né? Que é um ser vivo. E você tomar uma vacina para viajar, arrumar uma injeção para você viajar, você imagina. Tem muita gente que toma um remedinho para dormir no avião, o ser humano. Mas ele está tomando porque ele quer fazer isso, tem medo de avião. Não o pet. E aí, quer dizer, isso modificou. A legislação veio para poder ser, foi rápida, inclusive, nisso, e fez com que atraísse, inclusive, mais pessoas para viajar. Não, agora eu posso viajar, que eu vou levar meu cachorrinho. Porque essa gente que não viajava, você sabe disso? Eu imagino. Eu atendo clientes que são multinacionais. Então, há um trânsito muito grande desses profissionais e que, às vezes, não tem filhos. Tem os pets, que são filhos também. São os filhos, né, caninos. Ou gatos, muitos gatos. Tem muitos aumentado, gatos. né? Gato demais. Meu filho mesmo. Aí eu digo, pô, Leonardo, ele e Júlia casaram recentemente. Eu digo, meu pai, você já tem 2 filhos. Eu digo, Luna e Mel. Sabe? Sim, amigo. Mas o filho mesmo.
Aí meu pai tem 96 anos, falou assim, Zé, já estão falando de bisneto aí. Aí disse, vamos lançar essa conversa no grupo aqui. Porque agora ele está se satisfazendo paternalmente e a minha nora Júlia também, né? Maternalmente com as duas gatas. E elas foram adotadas, viu? Sim. Foram descobertas na rua, eles pegaram, deram todas as vacinas e tal. E as empresas estão fazendo com que isso seja cada vez mais, né? Porque ele fica com 1 ano de vacina grátis. Você sabe disso? Quando você adota um animal, tem empresas que dão 1 ano de vacina grátis. Olha. E você fica... E cada vez mais está acontecendo a adoção, Sim, né? A exatamente. conscientização para isso, é tão importante. É. Zé, e é isso também, as empresas estão tendo que se adequar a esse novo momento, que os nossos filhinhos de pata hoje, Exatamente. né, são também. crianças que Sim. a gente quer que esteja com a gente o tempo Exatamente. inteiro, E que como não adequar, crescem como nunca, ajustar. né? Exato. E eles poderem transitar nesses ambientes sem que também a gente conseguindo equilibrar com as pessoas que também não se sentem tão confortáveis com pet, que aí é um Isso, desafio, eu imagino, Isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma parte da população grande crescendo, acolhendo esses animais e se entendendo enquanto essa família multiespécie, tem as pessoas que também não gostam, e aí eu imagino que Eu acho seja um que desafio, né? a fazer boa convivência é o traçar de regras. Então, pronto. O pet não pode transitar no restaurante. Beleza. O pet não pode cair na piscina. Tem que ser respeitado isso aí. Mas o resto das áreas pode transitar? Pode. Não tem problema nenhum. Tem um hotel aqui em Salvador que ele é pet friendly e ele cobra uma taxa, mas dá toda a assistência para o pet. Toda. Que bacana. Entendeu? Toda a assistência. Né? Você pode fazer tudo lá, quiser dar banho nele, secar e não sei o que e tal. Olha, Zero acho que isso é problema. bastante interessante, né? Muito interessante. Isso faz com que o quê? O público, que ele até então não estava consumindo o hotel dele, está consumindo agora. Lógico. Porque está saindo de casa para ver. Os aviões, a mesma coisa. E a gente fica especialista. A gente, como agente de viagem, Sheila, vira especialista de transportar. O engraçado, né? Você falou de uma escola que sua filha estudou e tal. A gente atende essa escola. A primeira coisa que a gestora dos professores que vem do exterior para dar aula aqui, assim, vocês transportam pets? Primeira coisa, porque os professores trazem os pets dele para cá. Olha que Nós interessante. transportamos. Temos toda a orientação para poder vir com segurança para cá. E hoje tem que estar preparado mesmo para isso, né, Zé? É a realidade, tem que saber Exato. como conduzir. É um nicho cada vez maior. Como, por exemplo, transporte. Antigamente, né, era um negócio meio complicado, mas a gente atende um grupo que é de surfistas. E já tem companhia aérea, tá certo? Que tem uma legislação para transporte de pranchas. Então você tem que ter essa especialidade na logística, tá certo? Não estou comparando o pet à prancha, não, tá? Claro, mas Claro. Mas sobre esse a olhar. necessidade de cada De cada- passageiro. Sim, com certeza. Às vezes o passageiro tem cadeira de rodas. Sim. Como é que faz? Isso. O passageiro precisa de ter uma assistência, né, para poder fazer, como já aconteceu em um momento, que a gente precisava transportar um equipamento para esse passageiro que era com problema de respiração. Ele andava o tempo todo com um balão de oxigênio, entendeu? E como é que faz isso para transportar isso dentro do avião? Porque é um risco, né? Sim, pensar na pressurização, né? Então é um negócio complicado, mas você tem que estar especialista para isso. Tem que trabalhar para que seja tudo, Como é que faz? que inclua todo Sim. mundo, né? Teve uma experiência que eu tive, e aí foi muito bom, que o Estado, né, tem uma coisa chamada TFD, que é tratamento fora de domicílio. Esse TFD, inclusive, é um negócio fantástico, porque faz transplante. A pessoa se inscreve para um transplante de qualquer órgão. Aí descobre o órgão em São Paulo. Às vezes, esse órgão pode vir para cá. Às vezes tem que ir para lá. O paciente. Aí vai o paciente e o acompanhante. Não vai nunca sozinho. Aí vai, faz a cirurgia lá. Quem paga tudo é o Estado, isso, viu? E depois ele volta. Às vezes acontece o óbito. E aí você tem que trazer também. Então, quer dizer,
é logística, entendeu, minha gente? E a gente ainda tem que pensar em todo o processo, você tem que ter a sensibilidade para lidar com todo esse processo, né? É que hoje você não pode simplesmente tratar de forma automática. Exato. Você tem que estar emocionalmente envolvido e se colocar no lugar do outro. Uma coisa que eu queria falar aqui, que é importante para nosso segmento, é que com o advento da internet, pensou-se que as agências de viagens iriam fechar, né? Não vai ter mais espaço para agências de viagem. Sim, você pode comprar na internet, você pode... Mas quando dá o problema? Quando dá uma situação adversa, uma situação de um transporte do pet, quem acompanha? Quem é que vai ver? Como é? Como não é? Na internet, pelo que eu sei, até agora ninguém está dando essa assistência. Sim. Não dá, não. Eu imagino, porque para mim, pelo menos, a sensação de eu poder contar com uma equipe presencialmente me traz uma segurança assim maior de que qualquer exemplo, coisa que aconteça eu tenho tenho sistemas recorrer, que né? você compra na internet. Eu disponibilizo para você. Só que eu digo, tecnologia com assistência, com a pessoa lhe acompanhando. Né? A gente tem uma loja no aeroporto, que também facilita muito qualquer necessidade. Você vai direto na companhia, que as companhias aéreas elas fecharam as lojas em todos os lugares. Só funciona no aeroporto. Tá certo? Então, qualquer situação difícil, você tem que se deslocar para o aeroporto para resolver o problema. Nós temos uma loja no aeroporto, a gente encurta essa distância. Tá certo? A pessoa só ligar para a gente vai lá e resolve o problema. Seja de uma milha, seja de um lugar que precise mudar, enfim. Então, você tem que acompanhar a tecnologia, mas não pode perder a sua essência de servir e de dar atenção ao cliente, entendeu? Pode não, vá, Vanessa, vá. Ao longo desse tempo, o senhor tem observado uma mudança no estilo de consumo do turista em relação a buscar mais, por exemplo, atividades ao ar livre ou explorar mais questões gastronômicas? Sim. Aqui em relação à Bahia, né? Pensando que agora a gente olha de forma diferente e não mais tão centralizado só para entender Bahia enquanto música e carnaval, né? Isso. Na verdade, eu vou dividir em duas respostas da sua pergunta. A primeira, o cliente, né? Que compra turismo, ele não é mais uma pessoa que senta em sua frente e não sabe nada. Ele já sabe tudo. Então, ele já pesquisou se ele quer ir para Cancún, se ele quer ir para Salvador, se ele quer ir para Itacaré. Ele já sabe tudo. Ele olha, tá. Aí, sexta-feira mesmo, eu tenho um cliente que eu vou conversar sobre Punta Cana. Então, e tem outro que surgiu hoje. Eu passei já a informação para ele que ele comprou uma cabine de navio, a Yacht Club, a mais cara que tem no navio. O serviço diferenciado, para você tem até mordomo, tá certo? Mas ele quer conversar comigo. Zé, como é que eu quero saber mais detalhes dessa cabine? Então você precisa estudar isso aí, porque o cliente está sendo mais exigente. Porque ele tem a internet como uma fonte de pesquisa. E a internet diz tudo para você. A inteligência artificial, você bota lá o que você quiser e dá... De repente, ele já tem até o roteiro. Mas é importante dizer, o conhecimento de causa e o conhecimento do ser humano, nada substitui. Eu fiz um teste. Um amigo meu estava discutindo isso comigo. Ele faça aí um roteiro para Salvador. Aí a inteligência artificial deu, né? Aí de manhã, ele saía de manhã cedo, ia para... Igreja do Bonfim, depois fazia Pelourinho, na sequência. Mercado Modelo, e quando dava medida, ele pegava um barco, ia para as ilhas, voltava, ia para... Eu digo, você vai ter pique para fazer isso daí? A inteligência... Não, Zé, mas aqui eu refino. Refina como? Se você sabe porque é Salvador. Mas bote Paris. Isso, aí entra a prática. Bote aí Roma. Como é que você vai fazer? Então, não adianta somente a inteligência artificial. Você tem que entender o que é que você está lendo. Porque senão o camarada pega esse roteiro da inteligência artificial e vai querer fazer. E como é que faz? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que refine para... Às vezes, a inteligência artificial ela vai te dar os melhores roteiros, mas não está medindo o tempo ali. Mede sim. Beleza, mas como é que ela sugere? Ao mesmo tempo, Igreja do Bonfim... Mercado Modelo, Pelourinho, depois no passeio de barco meio-dia. Que loucura é essa? Quando você bota, você
que passeia de barco. Quando você volta do barco, você volta para sair de noite ainda. E para aproveitar os detalhes de cada uma das atrações, né? Você está entendendo? Uhum. Então, esse cliente, ele senta na sua mesa já esperando essa orientação a mais. Tá certo? Esse plus para poder justamente ele se encantar. Porque senão eu já sei tudo, mas eu quero saber mais. E aí, o que é que você me diz? O que é que eu posso fazer? Qual é a sua dica? Então, aí entra justamente essa situação, entendeu? E aí a busca por coisas mais segmentadas. Então, você que é fonoaudióloga e é amiga dos pets, né? Posso dizer assim? Pode, claro, fique à vontade. O que é que você vai pensar logo? Vou para o Rio de Janeiro. Zé, onde é que eu posso passear com o meu pet? Ah, você pode passear, não sei o que, não sei o que. E tem segurança, eu posso ir tranquila. Se tiver alguma necessidade de eu ter que fazer alguma coisa com ele, como é que eu faço? Onde é que eu tenho mais assistência? Então, você vai chegar em minha mesa e já vai começar a ser mais exigente nisso aí. Eu faço corrida todo dia. Como eu tenho um cliente, assim, eu não abro mão da minha academia, não abro mão da minha malhação diária, não sei o que. Lá tem malhação? Tem. Eu tenho um cliente que só se hospeda com academia boa no hotel. Não tem jeito. Ele vai malhar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Entendeu? Aí chega lá, tem uma esteirazinha mais ou menos, não sei o quê, ele fala assim, Zé, o hotel não presta. Às vezes a cama é maravilhosa. O serviço, o restaurante, às vezes estrelado. Mas a academia não é tão boa, ele não quer. Está entendendo? Perfeitamente. Então, ele está mais exigente e, digamos assim, mais segmentado. Porque todos os locais, é importante dizer isso, a Bahia cresceu, mas os nossos concorrentes também cresceram. Não pense que o Rio de Janeiro ficou para trás, nunca. São Paulo não ficou para trás, são os dois polos, né? Mas vamos olhar o Nordeste? Fortaleza está extremamente interessante. Recife está interessante. Maceió. Fui há pouco. Encantada. Aracaju, aqui do lado. Verdade. Nosso vizinho mais próximo, que sempre consumiu coisa da Bahia, está ao contrário. A gente está consumindo coisa de Sergipe. Entendeu? Então, quer dizer, por quê? Porque todo mundo cresceu, todo mundo se especializou. Isso torna o quê? O mercado mais exigente. Tá certo? E faz com que os fornecedores também se especializem e melhorem seus serviços. Não existe mais aquela história, meu bem, meu amor, seja bem-vinda, baiana. Quero aí, senhor e senhora, o senhor quer o quê? O baiano é mais contente, é mais animado, né? Se ele perceber que o cliente está dando chance para ele ser mais animado, é bem-vindo. Exato. No passado, a gente ganhava o cliente com um riso, às vezes não tinha nem dente no riso. Hoje não se aceita mais isso. Você tem que estar qualificado, bem vestido, todo arrumado e preparado para responder as perguntas. Porque o cliente está exigente. Ele já vai para o seu restaurante sabendo o que é que ele vai comer. Mas quer entender. Vem cá, como essa moqueca mesmo, meu amigo? Não se aceita mais. Por exemplo, no passado que tinha aqui em Salvador, você ia comer uma moqueca de camarão. Aí você passava 2 dias, aquele que não estava acostumado, 2 dias visitando o toalete, porque não aguentava o dendê. Hoje, já, os restaurantes, o que é que faz? O senhor está acostumado com o dendê? É uma pergunta. Como assim? Porque é um condimento mais forte. Quer que faça um ensopado? Para poder o camarada voltar, rapaz. Alertam, inclusive, sobre alergia. Já tomam esse cuidado. Pois é. Né, Zé? Então, quer dizer, esse negócio é um negócio que tem que ter fidelização e só tem fidelização com bons serviços. Uma coisa que é importantíssima e vocês vão concordar comigo. Não é nada mais caro. Não tem nada caro. O que é que tem? O custo-benefício. Quanto é que custa essa caneca? Essa caneca tem 2 estágios aqui. Primeiro, a minha necessidade de tomar essa água. Eu pago qualquer preço. Tá certo? E se eu gostei dela, se ela me atendeu, ela pode custar R$500. Eu pago. Eu vou pagar. E vou levar para a pessoa, para minha esposa, para meu filho. Eu vou comprar 2, 3 porque eu gostei. E acabou. Como é também a hotelaria.
Se você dá serviço, ó, Sheila, hoje os hotéis em Salvador, a diária média, tá certo? Já está variando aí entre 500 e 700 reais. Agora, está se exigindo um serviço. Você não vai pagar 500 reais e ter um serviço mais ou menos, porque o cliente sai. Eu vendi, desculpa, eu sei que vou... Claro, não, mas isso pra gente é enriquecedor. Com certeza. Eu vendi para um cliente chinês, que estava fazendo negócio da ponte aí, cliente nosso. Aí ele chegou no hotel. A gente pediu apartamento single, solteiro. O hotel, a cidade estava cheia, o hotel confirmou, isso é a cama de solteiro. O chinês subiu, olhou a cama, beleza, só que tinha mais 2 camas. Eu disse, eu não quero meu quarto com 3 camas, só quero com uma cama. Mas o senhor não é o single? Esse é o single, o quarto está grande, tá, mas eu não quero mais cama. Ó, tem até 6 horas para trocar. Não trocaram, ele mudou de hotel. E um abraço. Que perdeu uma semana de hospedagem com diária alta. Porque ele não deu atenção. Eu liguei para o diretor do hotel e disse, rapaz, você perdeu uma semana de hospedagem. Porra, Zé, não me faça isso. Você tem que estar ligado, amigo. E às vezes essa é uma semana que se multiplica por mais, porque, né? Se eu não faço isso pelo meu cliente, quem é que ia ser penalizado na próxima hospedagem? Eu que não ia mais vender para ele. Uhum. Então eu tenho que estar cuidando dele, entendeu? E até me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que a questão da pandemia nos trouxe também o querer conforto, né? Hoje a gente investe no nosso conforto. Então, para a gente também sair da nossa casa, eu acho que a gente se tornou mais exigente. E tem que acompanhar isso, né, Zé? As empresas automaticamente. Mas é isso. O cliente que chega hoje, né, ainda na sua pergunta, hein? Ele está cada vez mais exigente. Para detalhes. Quer ver um negócio? Café da manhã. Aí, meu Deus do céu. Mexeu com café da manhã. Aí o camarada fala assim, olha, tem comida mais light no café? Aí você tem que ter informação. Tem sim. Tem o quê? Aí você vai dizer, né? Tem granola, tem iogurte, não sei o quê. Beleza. Se ele chega e não tem essa estação. Ó, tem um hotel em São Paulo que eu acho que é fantástico, né? Eu vou falar o nome aqui para não dar mexão. Pode falar, Zé. Fique tranquilo. Mas ele é uma gestão belíssima. Ele atende o público asiático. Olha, Sheila, ele tem uma estação, porque o público asiático no café da manhã come coisas totalmente diferentes da gente. Ele tem uma estação, Vanessa, separada só para o público asiático. Você pode comer. Uhum. Digo a você que eu não consegui comer nada. Eu fui lá olhar e disse, rapaz, não dá não. Porque é tudo diferente e tal. Ele contratou uma pessoa para fazer isso. Ele tratou. Aí, a gente que viaja, né, a trabalho e tal, dia de quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Né? Aí ele bota assim, olha, hoje seu time joga na TV do elevador. Hoje seu time joga o primeiro chopp por nossa conta. O cara vai tomar um chopp só? Claro que não. Tá assistindo um jogo de 2 horas já ali. É o estímulo. Vai ficando, né? E já conquistou o camarada. Tá certo? E outra coisa interessantíssima. Chegou essa época de janeiro, fevereiro. Ele bota assim, uma frase, eu não vou me lembrar assim o termo certinho, mas tipo assim, você que está viajando, tá com a dor no coração, tipo assim, que está deixando o seu filho em casa. Seu filho é nosso convidado. Ele não paga a hospedagem. Isso quer dizer, é uma sacada de mestre. Porque o menino está de férias, e nós temos muitas mulheres executivas hoje, né? Muitas, né? Dá mais até que os homens às vezes. Então, deixa os filhos. É conhecer e investir no seu mailing mesmo, Aí naquele seu meio. Aí você está hospedando aquela executiva, a filha dele ou filho dela está ali com ela,
Aí tem lá no hotel uma estação de games que ela vai trabalhar. Fica lá um monitor ou uma monitora, ele jogando ali. E o dia todo, comida para kids, tudo diferenciado para esse público. Para executivo não deixar de viajar. Quer dizer, Estuda o comportamento isso é uma sacada, mesmo. entendeu? É. Porque ela sabe que não está de férias, vai chegar um momento que vai tirar umas férias de 15, 20, 30 dias, mas ela vai voltar para trabalhar no verão e o menino continua de férias. E aí? Entendeu? Então, eu digo, rapaz, esse cara aí é fera, tá certo? Porque pega todo mundo na sua dor, naquele problema ali que você está. Em vez de você estar assistindo o jogo sozinho no apartamento, só eu vou descer. Vou lá assistir o jogo lá embaixo, o show está de graça, um só. Vou tomar só um. Vou tomar 10 e já ganho dinheiro. Uma das coisas que você falou, Zé, que eu realmente... A Bahia cresce, mas os outros estados crescem também. Sim. Então, a gente, além de crescer, a gente tem que ter diferencial. E a gente cresce e envelhece. Né? Sim. E hoje, um público exigente, Sim. um público que quer estar livre cada vez mais e que tem viajado muito. A gente, na Plus, né, nós contratamos uma pessoa, mandar um abraço para ele, que é Wagner Greenhall, que ele é especialista. Ele disse, Zé, eu não diga mais que eu sou especialista em idoso, não. Eu sou especialista em viagem de lazer. Eu sei, mas esse segmento seu de idoso é diferenciado, pô. Por quê? Ele consegue atender e a gente conversando sobre isso, né, experiências anteriores dele, ele disse, eu viajei com um idoso. Ele escorregou, teve um pequeno acidente, nada demais. Mas ele fica nervoso, tal, prestamos assistência, tudo direitinho ali, resolvido, tudo ok. Beleza. Vamos ligar para sua família agora? Só tive um pequeno acidente, mas estou bem, estou aqui, tal. Já ligou tranquilizando. Tranquilizando. Então, isso é uma forma de você tratar esse público. Claro que tem casos que às vezes acontece, é melhor você chamar a família, para a família dar atenção, né, por mais que tenha a segurança médica, mas é melhor que ele esteja no braço da família do que, né, para poder ter um especialista. Sim. Que às vezes, na ficha de inscrição, a gente coloca os médicos, os remédios que a pessoa toma, tal. Mas se causa uma situação mais aguda, você não vai arriscar para a pessoa não ter um problema maior. Claro. Mas se for uma coisa simples, zero problema, vai e faz. Aí se contrata pessoas para dançar, se contrata pessoas para poder fazer exercício, aquele matinal, tá certo? Dança no final, toda a viagem tem que ter um bailezinho e tal. Então, mas agora já tem que ter mais atividade esportiva, porque todo mundo está se exercitando. Então, a pessoa com seus 60, 70 anos faz academia diária. Com certeza. Diariamente, melhor falando. Isso. Né? E como é que faz? Vai viajar e aí? Ele tem que continuar aquela rotina. Né? Então, é outra segmentação, que é se investir os hotéis em acessibilidade, barras nos banheiros, rampas, tá certo? Porque não é só para quem usa cadeira de roda, é para todo mundo. Você quer ter um suportezinho para poder não cair, né? E está todo mundo chegando numa idade mais avançada, graças a Deus, e curtindo. Com certeza. E mais ainda, né? Pedir a Deus que essa idade vá sempre avançando. Não é isso? Com certeza. A tecnologia da medicina está aí para nos ajudar. Ai, gente, eu tô tão feliz, Vanessa. Zé é um grande amigo É isso mesmo. de longas datas, assim, tem Obrigado, memórias Chico, obrigado. maravilhosas. Obrigado, Chico. Amigo de Varela. Isso. Temos muitas histórias, né, juntos, de amizade. Grande empresário, gestor, uma pessoa muito habilidosa, um grande ser humano. Obrigado. E eu jamais iria deixar ele chegar aqui sem perguntar o que é Não é que... emocionar, não. Hein? Ó, é emocionante. E pior que... O que é que você acha sobre a ponte, menino? Ah, tá e bom. essa ponte... Graças a Deus. E essa ponte ainda, Zé, vai ter o nome de seu amigo. Ah, que a é gente isso mesmo. vai trabalhar. Ninguém nunca lutou Oh, que tanto massa. pela ponte.
E você sabe sobre isso, Zé. É emocionante de saber que a gente tinha um grande comunicador, um baiano, uma pessoa que amava muito o que fazia a Bahia, mas que lutava muito pela ponte Salvador Itaparica. Isso mesmo. E, na verdade, é o seguinte, né? Eu estou tendo a oportunidade de atender o consórcio da ponte. Então, os executivos da ponte têm me dito que cada dia que passa, ela é mais real. Isso. Tá certo? Eu acredito, né, assim, que o governo do Estado, que já vem prometendo essa ponte há um bocado de tempo, ele tem que tomar realmente uma postura, que está tomando, justiça seja feita, o governador Jerônimo tem feito isso, tá certo? E ele está afunilando, né? Graças a Deus, né, ele está tendo apoio do governo federal, e a tendência, né, pelo que eu tenho lido, visto e atendido, o fluxo de chineses aumentaram, as pessoas, os técnicos estão vindo com mais assiduidade, as notícias que estão saindo é de que já está praticamente resolvido, né? Porque ele me dizendo, né, e outros amigos também, o chinês, ele tem uma peculiaridade, ele tem que confiar em você, né? Porque ele vê um bocado de história do Brasil, não sei o quê, mudou o governo, sai governo, às vezes não tem continuidade, aquilo que eu falei da continuidade, né, da longevidade, para poder fazer as coisas, né? Então, quando ele percebeu que a coisa vai ter realmente assegurado as leis, tudo direitinho, ele vai investir. Porque é um investimento que não é brincadeira um negócio desse. Uma coisa que custava 2 bilhões, pelo que eu li, hoje já está em mais de 11 bi, por causa da pandemia, os preços subiram assustadoramente, de tudo, né? Sim. Né? Principalmente material de construção. Então, quem duplicou o processo, então isso aí deu uma insegurança enorme para o chinês. Mas agora ele já percebeu, com a aval do governo federal, que as coisas vão acontecer. Então, eu acredito piamente que a coisa vai andar. E que também fique claro, Zé, que não vai beneficiar Itaparica. Não é uma ponte que beneficia Itaparica. É uma ponte que vem para abraçar todo o Baixo Sul, aquela região inteira que... Você imagina, Sheila, uma viagem para Itacaré. A duplicação vai sair da ilha, quando você chega ali, quando a ponte atravessa, tal, chegou na ilha, né? Daquele ponto que você chega na ilha até Valença, está duplicado. Até Valença. Então, uma viagem de Valença para Salvador, que hoje demora 1h30 até o ferry-boat, né? Vai demorar mais 2 horas, ela está em Salvador. Imagina, Valença. Itacaré demora para chegar em Valença aproximadamente 1h30 também. De Itacaré para Camamu, meia hora, Camamu até Valença, 1 hora. É 1h30. Entendeu? Com mais 2 horas você vai encurtar. Vai encurtar muito. E o acesso. Itacaré está do lado de Ilhéus. Então você vai Itacaré e Ilhéus. Menino, sem contar, gerar emprego, renda, né? Com certeza, e movimentar e facilitar. Ao longo dessa estrada, o que é que vai ter de comércio? Pois é. Fora o transporte de tudo, né? Enfim, é um sonho que a gente tem que acalentar, independente de cor partidária, que a gente tem que torcer para o sucesso do nosso Estado. Claro. Né? A coisa tem que acontecer, porque todo mundo vai ser beneficiado. E como viabilizar tem. E agora vai. Eu acho que o fluxo paga, né? Não sou técnico dessa área, mas eu imagino que quando você começa a ter uma via de acesso, o transporte vai aumentar mais ainda, porque você sabe que por ali está indo. Muita gente hoje não usa o ferry-boat, usa a 101. A 101 está uma loucura. Tem hora que você fica caminhando um atrás do outro, que é outra via que precisa ser duplicada. Mas eles estão evitando o ferry-boat. Está entendendo? E aí o que acontece? Quando você tiver a ponte, esse fluxo da 101 vai descambar para lá, pô. É uma demanda que precisa ser vista. Ó, já estão puxando nossa orelha aqui. Vanessinha, nem olhei. Tem mais alguma pergunta para o nosso convidado lindo Quero de aproveitar, hoje? já que o senhor é um poço de sabedoria e conhecimento, Modéstia. tirar minhas dúvidas. Peraí, mano.
Bondade de sua parte. Não, aprender. Até agora aqui aprendi muita coisa que eu não fazia ideia, né? Que estava por trás do turismo. A gente só vê a parte superficial e o que chega para a gente, né? Mas como que precisa se estruturar tanto serviço para que possa se viabilizar, né, o turismo. E nesse sentido, a minha dúvida é se hoje o perfil, o brasileiro tem buscado mais o turismo internamente ou externamente? Existe um parâmetro em relação a isso? Existe. Aí eu vou passar para falar sobre logística. O que é que acontece? Nós precisamos de ter cada vez mais voos. Cada vez mais voos. Tá certo? Então, o desejo de se conhecer Paris, de conhecer Roma, de se conhecer Estados Unidos, ele é o tempo todo. As pessoas querem fazer isso, né? A moeda, ela dificulta um pouco, mas você faz uma poupança ali, poupança acolá, planejamento, você acaba indo, tá certo? Então, o que acontece? Isso tem acontecido, mas também dentro do nosso país é uma briga grande de ter também mais voos. Porque, por exemplo, semana passada mesmo, uma passagem de volta para São Paulo estava custando R$6.000. Pô, quanto é que custa um voo, nesse voo novo Salvador-Paris? 7.000. 8.000. Aí o que é que você vai escolher? Tá entendendo? Sim. O executivo que tem que ir para São Paulo, ele paga, porque a empresa está com contrato, tem uma reunião importante, ele tem que ir para assinar lá alguma coisa, tem que ir. Não tem jeito. Tem que ter uma reunião com o cliente. Mas o turista, ele não faz isso. Então, a grande dificuldade, Vanessa, que eu digo para você, é o custo de transporte. Então, ele avalia muito, quando ele vai se deslocar, o quanto é que ele vai pagar de passagem aérea. Né? Porque nosso grande transporte é avião. Via terrestre, as estradas, elas poderiam ser melhores e tudo. Ainda não, o avião é que é o grande processo para o turismo, principalmente. Então, a gente precisa de investimentos cada vez mais em mais voos. Eu diria a você até que a gente tinha que ter mais 1 ou 2 companhias aéreas no Brasil para poder ter uma concorrência maior. Porque isso dificulta, às vezes, você fazer um evento, uma convenção. Tá? Vai escolher qual destino? Você não pode escolher um destino que não tenha pouco voo. Porque você vai atrair o Brasil todo para Salvador, tem muito voo? Tem, beleza. E para Aracaju já não é tão bom. E para Maceió, que a gente falou em Maceió, é péssimo a malha aérea para Maceió. Está entendendo? Então, o que dificulta essa escolha é a malha aérea, tá certo? E o serviço, eles vão, digamos assim, pesquisar à medida do segmento que a gente já falou aqui. Mas, de uma forma ou de outra, eu diria a você que hoje está meio a meio. Tanto no Brasil, quanto para o exterior. Mas tem que observar como você vai fazer essa sua viagem. Porque passa, agora mesmo, eu estava conversando com um amigo, cliente amigo, e chegamos à conclusão que ele vai para Buenos Aires, mas só vai dia 2 de janeiro. Zé, a gente vai passar Réveillon em casa mesmo e vamos viajar dia 2. Uma decisão familiar. Porque a gente vai economizar metade. Então, pronto. Porque o Réveillon está ali denso. Vai pagar caro para Buenos Aires. Passado 3, 4 dias, ele vai muito mais barato. Está entendendo? Fez uma opção. Então, Réveillon é todo dia. Você está com seus amigos, está curtindo. Natal é todo dia. Claro que tem a data, você tem que estar celebrando e tal. Mas eu costumo falar muito com minha esposa. A gente está junto, todo mundo junto. Em saúde, em família, com amigos. Celebrando, é Natal. Perfeito. Com certeza. É Réveillon. Você vai fazer um brinde, você vai curtir. Então, e na viagem, isso vale muito, porque você vai economizar metade às vezes. E nós ficaríamos aqui a tarde inteira. Sim. Até porque o bate-papo, gostoso demais. Falando sobre viagem, coisa boa, verão. Isso aí. Combina muito, né? Combina muito. Agradecer demais a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. E quem precisar, tá Plus Viagem. Pronto. Plus.viagens do Instagram. Instagram, pode contar.
tenho certeza que aqui a experiência vai te levar da forma mais segura. Vanessa, obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Vanessa, senhor, por tudo. Você pode chamar de você, Vanessa. Muito Sou mais novo que seu pai um pouquinho. Ah, pronto. Então, ótimo. Já vou ficar de olho, inclusive, na Plus Viagens para a minha próxima viagem. Pronto. Tá. Eu só tenho que agradecer a oportunidade e estamos à disposição. Obrigada a vocês aí. E já sabem, podem interagir à vontade. Até o próximo episódio aqui com a gente no Hora da Estação. Beijo enorme!